Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto maior a tensão, maior a corrente? Quanto menor a tensão, menor a corrente? Ou quanto maior a tensão, menor a corrente e vice-versa? Ou depende do caso? O que você acha? Fala galera, bem-vindo à página do canal A Jornada da Eletrônica, um canal onde você tem um conteúdo único e exclusivo para a sua preparação para a faculdade de Engenharia Eletrônica, Elétrica ou similar e também futuramente para o mercado de trabalho. Seguinte galera, o vídeo de hoje ele é um pouco mais técnico, mas importantíssimo para falar sobre uma dúvida que eu tive assim durante vários anos. Eu comecei a estudar sobre eletricidade com 15 anos quando eu entrei em eletricidade e manutenção no Senai. E aí 2 anos, 3 anos depois, quando eu tava ali no começo do ensino técnico, ou no meio do ensino técnico, eu não me lembro certo, me surgiu essa dúvida e eu demorei cerca de, se aquilo foi em 2015, 2016, cerca de uns 2, 3 anos mais pra frente, pra conseguir responder ela com clareza. Que dúvida é essa, Lucas? Quando alguém fala que maior tensão, menor corrente, ou maior corrente, maior tensão e vice-versa, mas ninguém afirma ao certo o que realmente acontece. Sempre fala que depende do caso e faz um monte de analogias, um monte de cálculos para tentar provar a sua teoria. Mas hoje eu vou responder assim com toda a clareza do mundo, depois que eu entendi claramente qual que era a resposta daquilo, eu vou explicar isso para vocês assim da forma mais didática possível para que esse vídeo viralize, né, chegue a mais pessoas e esse erro pare de ser cometido. Então, vamos lá, respondendo essa pergunta, sempre em 100% dos casos, maior corrente, maior tensão. Na verdade a gente fala errado, né? Porque eu tô falando, o certo é falar maior tensão, maior corrente. Menor tensão, menor corrente. Em 100% dos casos. E eu vou provar passo a passo aqui para vocês por que funciona assim. Mas antes de explicar isso detalhadamente para você, eu preciso de uma ajuda para que o vídeo alcance mais pessoas e para que o canal cresça também. Se inscreve aqui, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para acompanhar a atualização de todos os vídeos. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo e também me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii. Beleza? É o seguinte, vamos para deixar a explicação mais didática, como não tem o meu quadro branco aqui, vamos aqui para a folha do meu caderno e aí eu vou conseguir fazer alguns cálculos, realizar algumas explicações de forma mais didática para vocês entenderem, beleza? Então, bora aqui, deixa a vinheta pra depois, bora aqui pra folha do meu caderno. Então vamos lá, galera. Chegando aqui na folha do caderno, eu vou tentar explicar para vocês com mais detalhes, tá? Algumas coisas eu não vou me aprofundar tanto, porque senão a gente vai sair muito do objetivo do vídeo, que é explicar por que tensão e corrente são sempre proporcionais. Então, a minha afirmação aqui para vocês é que tensão e corrente são sempre proporcionais. E por quê? Bom, vamos pensar lá na primeira lei de Ohm, certo? Como que o Ohm chegou na sua primeira lei, definiu lá seu primeiro postulado, né, sua primeira lei, para conseguir definir a relação entre as grandezas elétricas que a gente conhece hoje. Bom, vamos lá. Ohm pegou um determinado material qualquer e ele fez o seguinte experimento. Aplicava uma determinada DDP sobre esse material, né, uma determinada tensão sobre esse material, e quando ele aplicava a tensão sobre o material, ele via que surgia uma determinada corrente que fluía de um lado para o outro, certo? Nesse nosso caso aqui hipotético, vamos assumir que os elétrons percorriam esse meu material aqui do polo positivo, né, convencionalmente falando, ao polo negativo. E aí ele percebeu o seguinte, ele fez o seguinte experimento, né? Até coloquei aqui alguns casos aqui embaixo. Então, o primeiro caso, ele ia lá e aplicava uma DDP, né, uma tensão nesse material, que eu vou chamar aqui supostamente resistor, mas ainda não se sabia que era resistência. Ele aplicava lá uma tensão de 5 volts. Quando ele aplicava uma tensão de 5 volts, surgia uma corrente que passava por esse determinado material de 1 ampere. Depois ele fazia o mesmo experimento, só que dessa vez ele aplicava 10 volts. E aí, a corrente que passava por esse determinado material era de 2 amperes. Depois ele pegava e fazia a mesma coisa de novo para confirmar a hipótese dele. Aplicava 15 volts e surgia uma corrente de 3 amperes. E aí ele começou a perceber que quando ele aumentava essa tensão proporcionalmente, a corrente aumentava proporcionalmente também. O que isso significa? Que existia uma relação entre a razão da tensão que ele aplicava sobre a corrente, certo? A razão da corrente, da tensão sobre a corrente. E essa razão era sempre uma constante. Então foi essa observação que Ohm fez para definir a sua primeira lei. E aqui, como você pode perceber, a gente tem que a resistência, certo? A constante aqui nesse nosso caso é a tensão sobre a corrente, certo? Da primeira lei de Ohm lá que a gente conhece, em que V é igual a R
vezes I. E aí essa constante aqui ele acabou chamando de resistência lá no final. E olha só que interessante, vamos perceber uma coisa aqui, uma relação muito interessante que talvez você não tenha parado para pensar ainda? Vocês concordam comigo que o que ele variava nesse experimento era a tensão elétrica? Era a tensão elétrica, certo? Ele sempre variou a tensão elétrica para conseguir variar a corrente. Então, uma primeira observação que a gente pode fazer aqui é que ele tinha controle da tensão. A tensão era controlável. Ele podia ajustar essa fonte que ele tinha para vários valores de tensão diferentes, mas ele não conseguia ajustar, por exemplo, a fonte para vários tipos de corrente diferentes. Então, a primeira relação que a gente consegue aqui é que, ao aplicar uma determinada tensão sobre um determinado material, surge uma corrente elétrica. Ou seja, a consequência da aplicação de uma tensão é uma corrente, certo? Então, só colocando essa observação aqui. A consequência de aplicar uma tensão é surgir uma corrente. Então, a primeira lição que a gente tira dessa lei de Ohm, certo? Do experimento de Ohm, é de que tensão é uma causa e a corrente é uma consequência do que a causou, ou seja, a tensão elétrica. Logo, nós não podemos controlar a corrente diretamente. Falando especificamente sobre esse caso aqui, tá? Então, a gente vai controlar a corrente como? Controlando a minha tensão. Por quê? Porque existe uma relação entre as duas que ele verificou e depois chamou de resistência. Então, essa é a nossa primeira hipótese, tá? A nossa primeira observação que a gente tem da lei de Ohm. Só que daí vem o seguinte, né? Por que essa dúvida surge na cabeça de muitas pessoas, né? E surgiu na minha alguns anos atrás, né? Por que tensão e corrente são sempre proporcionais, mas quando a gente verifica lá pela fórmula da potência elétrica, que a gente conhece muito bem, que é P igual a V vezes I, a gente tem que essa observação, ela não é mais válida. Por que isso acontece, né? Porque, por exemplo, se eu vier aqui e isolar a corrente, nesse caso, eu vou ter potência sobre tensão. E aí, se eu variar a tensão sobre uma mesma potência, eu vou ter a inversão de proporcionalidade, certo? Então, nesse caso, eles não vão ser mais proporcionais como é nesse caso aqui, certo? Por quê? Se eu aumento a corrente aqui nesse caso, eu aumento consequentemente a minha tensão. E ali, se eu aumento a minha tensão, consequentemente, para a mesma potência, eu abaixo a minha corrente, certo? Então, cara, por que isso acontece, né? Qual que é o segredo disso aqui? Aí vem a primeira fala de muitos, né? Qual que é a primeira fala de muitos? Então, primeira hipótese, sempre fazendo com a questão do chuveiro. Como é que funciona a questão do chuveiro? O cara vai lá e me pega um chuveiro de uma potência de, por exemplo, 5.500 watts, tá? Essa é a potência do chuveiro. E aí, ele faz uma ligação desse chuveiro tanto em 220 volts quanto em 127 volts, certo? E aí ele calcula a corrente para cada uma dessas hipóteses. Então, ele vai lá, calcula 5.500 dividido por 220, certo? E depois ele calcula os mesmos 5.500 dividido pelo 127. E aí olha o que acontece. Vamos fazer esse cálculo aqui. Vou pegar minha calculadora para ajudar. Então vou ter lá 5.500 dividido por 220. Isso vai me dar um valor de 25 amperes. E aí eu faço o mesmo cálculo, só que colocando 127. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter um valor de 43,30 amperes. Ora, eu diminuí a tensão e a corrente aumentou. Quando eu aumento a tensão, a corrente diminui. Por que isso acontece, Lucas? Essa afirmação é verdadeira? Por que isso entra em conflito com a primeira lei de Ohm? Por conta da falta de interpretação, da falta de conhecimento sobre a física. Olha o que acontece. Lembra aqui que eu falei para vocês que a consequência de aplicar uma tensão é surgir uma corrente? A consequência de aplicar uma tensão em um determinado material é surgir uma corrente? Ou seja, a tensão eu consigo controlar. O material eu também consigo controlar. Eu posso pegar um material de várias resistências diferentes, certo? E a potência? Bom, a potência, quem que vai definir é o produto da tensão aplicada vezes a resistência. E aí que vem a grande sacada, porque eu falei para vocês que a corrente depende da tensão que eu aplico.
Então, cara, precisa ter alguma coisa estranha na hora que eu faço a comparação entre essas duas coisas. E o que é isso? Bom, vamos lá. Se eu estou usando o mesmo chuveiro, vocês concordam para mim que eu estou mantendo a mesma resistência? Bom, eu só estou variando aqui a tensão que eu estou aplicando nesse chuveiro, certo? A resistência dele, a potência dele vai ser exatamente a mesma. É esse cálculo que eu estou fazendo aqui. Bom, mas se eu pegar a corrente desse cara aqui e fazer a relação entre tensão e corrente nos dois casos, que era o que eu estava escrevendo aqui embaixo e o vídeo cortou, olha o que vai acontecer. Quando eu calculo a resistência para o primeiro caso, olha quanto dá. A resistência dá um valor de 8,8 ohms. E aí eu vou lá e pego o meu R2 e faço 127 e divido por 43,3 amperes, tá? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nesse nosso primeiro caso aqui, nesse nosso segundo caso aqui. 127 dividido por 43,30 amperes. Isso me dá um valor de resistência de 2,93 ohms. Ué, Lucas, se é o mesmo chuveiro, como é que a resistência diminuiu? Ela diminuiu por conta da interpretação errada que a gente faz, ou a interpretação errônea que a gente faz. Então vamos lá. A primeira observação que a gente fez é que a corrente é uma consequência da tensão que eu aplico sobre um determinado material de uma determinada resistência R que é constante. O que a gente pode tirar de lição disso? Que tensão e resistência são causas. Potência e corrente são consequências. Como assim, Lucas? Vou explicar para vocês. Vamos pegar uma outra folha de papel aqui, porque essa daqui já acabou. Primeiro, vamos fazer uma observação aqui. Vocês perceberam que a resistência diminuiu de um caso para o outro, certo? Quando eu diminuí a tensão, a resistência também diminuiu. Mas eu não troquei o chuveiro, a resistência deveria ser a mesma. Mas por que isso acontece? Bom, vamos supor que o nosso chuveiro tem uma resistência de 10 ohms, tá? Então eu sei que, vindo aqui para o outro lado, certo? Vou pegar meu chuveiro hipotético. Então, meu chuveiro, vamos supor, tá? Vamos supor que ele pode ser ligado tanto em 220 quanto em 127 volts. E ele tem uma resistência ali de 10 ohms na potência de 5.500 watts. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular aqui, né? A gente sabe qual que é a potência, mas vamos lá. Não, imagina que... Vamos fazer o seguinte, acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Vamos tirar essa potência de 5.500 watts aqui, porque ela é consequência. Então, a gente tem duas coisas que a gente sabe. A resistência e a tensão, certo? Então, vamos lá. Olha o que vai acontecer. Qual que vai ser a minha corrente para esse primeiro caso? Já que eu tenho a tensão aplicada e tenho a resistência do chuveiro. Bom, vai ser, basicamente, tensão dividido por resistência. Então, caso 1, 220 dividido por 10. Isso aqui vai me dar um valor de corrente de 22 amperes, certo? No segundo caso, eu vou ter 1 e 2, que é a tensão de 127 dividido pela mesma resistência. Então, eu vou ter lá um valor de 12,7 amperes. Então, perceba, aqui a tensão era maior do que aqui e a corrente aqui era maior do que aqui, ou seja, proporcionais. Correto? Agora, vamos lá. Eu sei que a potência do chuveiro vai ser o produto da tensão pela corrente, certo? Então, ó, perceba, eu consegui achar a corrente pela influência da tensão e resistência que eu coloquei nesse meu determinado circuito. E agora, a potência P1 vai ser 220 vezes 22 amperes. Isso vai me dar um valor de 220 vezes 22, 4.840 watts. O P2 vai ser V vezes I, que é 127 vezes uma corrente de 12,7 amperes. E isso vai me dar um valor de 127 vezes 12,7, 1.612,9 watts. Ué, Lucas, mas aqui a potência é diferente. Exatamente, é isso que eu quero que você perceba. Se eu fixasse a minha potência aqui, certo? Eu não poderia variar a minha tensão. Então, sempre
O que vai ser válido para você conseguir realizar esse cálculo é a primeira lei de Ohm. Por quê? Porque se você alterar a tensão para uma mesma resistência que sempre vai ser fixa, para o chuveiro fixo lá que você tem, você vai consequentemente variar a sua corrente, porque ela é uma consequência da potência e da resistência que você está aplicando ali naquele circuito. E daí, quando você faz essa variação de corrente, você faz uma variação na potência também, que é consequência do produto da tensão pela corrente. E aí cai por terra aquela ladainha de que maior tensão, menor corrente. Cara, isso não existe. As duas são sempre proporcionais. E na lei de Ohm ele conseguiu deixar isso muito bem explícito. Beleza, galera? Ó, vamos lá, para você entender. Se eu mantesse essa minha potência de 5.500 watts, certo? E fosse lá e alterasse a minha tensão aplicada no chuveiro para 220 ou 127 volts, eu não poderia calcular a minha corrente por essa fórmula. Não posso calcular a corrente por essa fórmula variando a minha tensão. Não posso. Por quê? Porque a resistência é fixa. Se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou variar o meu valor de resistência. E aí, variando o meu valor de resistência, não tem base nenhuma física para eu conseguir responder esse questionamento. Por quê? Oxe, eu tô aqui fazendo uma alteração de tensão e aí tá variando a minha resistência do chuveiro que era para ser a mesma? Não, isso não acontece. Isso fisicamente não é possível. Não é possível por quê? Porque potência e corrente são consequências do que você faz com a sua tensão e com a sua resistência. Então, cara, esquece isso de maior tensão, menor corrente. Só fazendo uma observação para ficar tudo bem claro. Se você tiver aí um chuveiro de uma potência de 5.500 watts ligado no 220, você pode calcular qual é a corrente que passa por esse circuito, por esse seu chuveiro, pela fórmula P dividido por V. O que você não pode é fazer uma alteração de tensão e achar que você pode calcular a corrente dessa forma. Ainda um segundo argumento que eu vejo muita gente usando é com relação à ligação de motores, porque quando a gente faz uma ligação, por exemplo, estrela-triângulo, lá dos primórdios de ligação de motores, a gente faz esse tipo de ligação para diminuir a corrente de partida do motor, que a gente chama de corrente de pico. E normalmente, se eu faço uma ligação em estrela e depois troco para triângulo, por exemplo, eu consigo diminuir essa corrente de pico. Aí alguma pessoa pode te falar, se aumentei para 380 e consegui diminuir a corrente. Primeiro que a gente está falando de corrente de pico. Se eu pegasse esse mesmo motor e ligasse ele, por exemplo, em triângulo e colocasse uma tensão de 380 volts comparado com a 220, essa corrente ia ser maior com relação a 220. Por quê? Porque são proporcionais. Agora, quando eu mudo o tipo de ligação, a análise já começa a pôr errada por aí. Quando eu mudo o tipo de ligação, faço uma ligação estrela, coloco 380 volts, essa minha corrente de pico nesse tipo de ligação estrela vai diminuir com relação ao tipo de ligação triângulo. Você não pode fazer uma comparação, você não pode simplesmente variar a tensão nos dois tipos de ligação e falar que, olha, aqui se eu aplico maior, quando eu aplico uma tensão maior, essa minha corrente diminui, e aqui é o contrário. É ao contrário porque são tipos de ligação diferentes. Você não tem como comparar coisas que são diferentes, e sim coisas que são iguais. Se você tem lá uma ligação estrela, liga em 220, depois pega uma estrela, liga em 380, você vai perceber que essa corrente de pico em 380 vai ser maior do que a 220. E a mesma coisa com relação a triângulo. Basta você fazer um cálculo tranquilo, um cálculo para você conseguir perceber essa relação. E aí eu não vou fazer nesse vídeo porque senão ele vai ficar muito longo. Num próximo vídeo em que a gente tratar mais a fundo sobre esses tipos de ligação, sobre geração de energia no modelo trifásico, que eu prometi de fazer aqui no canal e ainda não fiz, aí a gente entra mais a fundo nessa parte. Mas, cara, deixa um selo aqui de que maior tensão, maior corrente são proporcionais sempre. Então, tentei tirar essa dúvida da melhor maneira possível, da forma mais clara possível, para que não haja mais esse tipo de erro. E para você que está começando aqui no canal, está começando a estudar sobre eletrônica, elétrica, seja em curso técnico, tecnólogo, profissionalizante ou engenharia, cara, esse vídeo é importantíssimo para você. É um dos mais importantíssimos porque foi uma dúvida que eu fiquei, durante anos penando para conseguir encontrar. E aí, num grupo de eletricista, uma vez, um colega publicou um texto falando sobre isso. E aí eu li uma vez, entendi, li a segunda vez, não entendi, li a terceira vez, entendi. Fiquei um pouco confuso, mas fiquei refletindo alguns dias sobre aquele texto que ele tinha escrito, até que estralou minha mente e eu consegui entender realmente. E é uma coisa que muitos profissionais ainda, engenheiros, confundem.
Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui pra ajudar o canal a crescer. Se ficou alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo também. Beleza? Eu te vejo no nosso próximo vídeo.